Você trabalha o dia inteiro, chega cansado em casa e às vezes sente que a bagunça cresce mais rápido do que você consegue controlar? A verdade é que manter a casa organizada não depende de motivação infinita, nem de passar horas limpando. O segredo está em criar hábitos inteligentes que diminuem o esforço mental e fazem a casa funcionar quase no automático. E hoje eu quero compartilhar 10 hábitos pouco óbvios que realmente ajudam quem vive na correria. Organize a casa pensando na sua versão cansada. Muitas pessoas organizam a casa pensando em como gostariam de agir e não em como realmente agem depois de um dia exaustivo. Por exemplo, se você sempre joga a bolsa no sofá quando chega, talvez o problema não seja falta de disciplina, mas sim falta de um lugar fácil para deixar a bolsa perto da entrada. Se a roupa vai parar na cadeira, talvez o cesto esteja longe demais. Uma casa funcional não tenta lutar contra seus hábitos naturais. Ela facilita a sua vida. Quanto menos esforço uma tarefa exigir, maior a chance de você manter a organização sem perceber. Nunca saia de um cômodo de mãos vazias. Esse hábito parece pequeno, mas muda completamente a manutenção da casa ao longo da semana. Sempre que você levantar para ir até outro cômodo, leve alguma coisa junto. Um copo, uma toalha, um carregador, um sapato fora do lugar. Isso impede que pequenos objetos se acumulem pela casa inteira. O mais interessante é que você para de precisar separar um tempo para arrumar, porque a organização começa a acontecer naturalmente em movimentos que você já faria de qualquer forma. Diminua o número de decisões dentro de casa. Depois de passar o dia tomando decisões no trabalho, o cérebro simplesmente cansa. E quanto mais decisões sua casa exige, mais difícil fica manter tudo organizado. Por isso, simplificar faz tanta diferença. Ter menos objetos, menos produtos repetidos e sistemas mais simples reduz o desgaste mental. Por exemplo, deixar toalhas sempre no mesmo lugar, usar organizadores transparentes ou manter categorias fixas evita aquela sensação de confusão visual e mental. Organização boa não é complicada, ela é intuitiva. Crie zonas de bagunça controlada. Uma das maiores frustrações é tentar manter a casa inteira impecável o tempo todo. Isso simplesmente não é realista para quem trabalha muito. Por isso, criar espaços específicos para bagunça ajuda bastante. Pode ser uma bandeja para papéis, uma caixa para objetos aleatórios ou uma gaveta para itens do dia a dia. Essas zonas funcionam como limitadores. A bagunça continua existindo, mas fica concentrada em um único lugar, ao invés de se espalhar pela casa inteira. Aproveite os tempos livres da rotina. Grande parte da organização não precisa acontecer em blocos enormes de tempo. Enquanto o café passa, dá para guardar a louça do escorredor. Enquanto espera o banho esquentar, dá para limpar rapidamente a pia. Enquanto fala no telefone, dá para dobrar roupas. Esses pequenos minutos parecem insignificantes, mas acumulados ao longo da semana, evitam horas de faxina no final de semana. Pare de comprar organizadores antes de eliminar excessos. Muita gente tenta resolver bagunça comprando caixas, nichos e cestos. Mas, na maioria das vezes, o problema não é falta de organização, é excesso de coisas. Quando existe item demais para pouco espaço, nenhum organizador resolve de verdade. O hábito mais eficiente é revisar constantemente o que você realmente usa.
Quanto menos excesso existe, mais fácil fica manter a casa funcional, limpa e leve visualmente. Mantenha a casa em modo visita rápida. Esse conceito é ótimo para quem não gosta daquela sensação de casa fora de controle. A ideia não é deixar tudo perfeito, mas manter os ambientes principais em um estado aceitável, caso alguém apareça de surpresa em 15 minutos. Por exemplo, sofá minimamente arrumado, pia sem acúmulo absurdo e objetos principais guardados. Isso cria uma manutenção constante sem exigir perfeccionismo. Crie obstáculos para os seus hábitos de bagunça. Às vezes, a bagunça acontece de forma tão automática que você nem percebe. Se você costuma jogar roupa na cadeira, experimente colocar almofadas nela. Se acumula papéis na mesa, reduza o espaço livre disponível. Se larga objetos na bancada, coloque uma bandeja organizadora no local. Pequenas mudanças físicas ajudam a interromper comportamentos automáticos sem depender apenas da força de vontade. Entenda que organização é sobre energia, não perfeição. Talvez essa seja a mudança mais importante de mentalidade. Muita gente acredita que organização depende de esforço constante, mas na prática ela depende muito mais de criar sistemas leves que economizem energia. Uma casa organizada para a vida real não é impecável o tempo inteiro. Ela é funcional, confortável e fácil de manter, mesmo nos dias mais cansativos. E quando você entende isso, para de lutar contra a rotina e começa a construir uma casa que trabalhe a seu favor e não contra você. Tenha uma rotina de fechamento da casa. Assim como lojas fecham no fim do dia, sua casa também pode ter um pequeno ritual noturno de encerramento. Não precisa ser uma faxina. A ideia é gastar de 10 a 15 minutos fazendo pequenas ações que evitam acordar no caos no dia seguinte. Ajeitar almofadas, guardar copos espalhados, deixar a cozinha minimamente limpa, separar a roupa do dia seguinte ou recolher objetos fora do lugar. Esse hábito faz uma diferença emocional enorme, porque você acorda sentindo que a casa está sob controle e não já começando o dia atrasado mentalmente. Organize baseado na frequência de uso, não na estética. Muita gente organiza a casa pensando apenas em aparência bonita, mas quem trabalha muito precisa priorizar praticidade. Os itens que você usa todos os dias devem estar extremamente acessíveis. O que usa raramente pode ficar em lugares mais altos ou escondidos. Por exemplo, carregador perto do sofá. Roupa de academia, fácil de pegar. Produtos de limpeza mais usados, acessíveis. Sapatos do dia a dia, perto da entrada. Quando a casa acompanha sua rotina real, você perde menos tempo, faz menos bagunça e sente menos desgaste nas tarefas simples. Pare de deixar pequenas tarefas para depois. Existe um tipo de bagunça que nasce de microadiamentos. Não é algo grande. É a xícara que ficou na mesa, o papel que depois você guarda, a roupa que amanhã você dobra. O problema é que pequenas pendências se acumulam silenciosamente, até parecer que a casa inteira saiu de controle. Quem mantém a casa organizada normalmente não faz grandes faxinas o tempo todo. Apenas resolve pequenas coisas imediatamente antes que elas cresçam. A regra prática é: se leva menos de 2 minutos, faça agora. Crie sistemas que sobrevivam aos dias ruins. Uma das maiores armadilhas da organização
é criar rotinas perfeitas demais. Pastas extremamente detalhadas, dobraduras complicadas, categorias excessivas. Tudo isso funciona até parecer uma semana cansativa. O segredo é criar sistemas simples o suficiente para continuar funcionando, até nos dias em que você está sem energia. Por exemplo, uma caixa para papéis importantes ao invés de 10 divisões. Dobrar roupas de forma simples. Organizadores fáceis de acessar. Menos etapas para guardar objetos. Quanto mais fácil for manter, mais sustentável será a sua organização. Faça a casa pedir menos manutenção. Esse hábito muda completamente a relação com a limpeza e organização. Ao invés de pensar apenas em arrumar, pense em como reduzir o trabalho que a casa gera. Por exemplo, menos objetos decorativos acumulando poeira, móveis fáceis de limpar, tapetes menores, menos itens espalhados em bancadas, produtos multifuncionais. Uma casa prática não significa uma casa sem personalidade. Significa uma casa pensada para a vida real de alguém ocupado. E isso reduz não só a bagunça visual, mas também o peso mental de sentir que sua casa exige energia o tempo inteiro. Eu sou Raquel, Personal Organizer, e o meu objetivo de vida é trazer paz e alegria para a sua casa através da organização. E se você quer transformar a sua casa em um lar organizado de uma vez por todas, deixei abaixo desse vídeo métodos que realizei e sugiro para você. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!